Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram o último Reels aí, a lesão sofrida pelo Chris Weidman, que é exatamente a mesma lesão que o Anderson Silva teve lutando contra ele alguns anos atrás. A explicação técnica é a seguinte: todo material tem uma resistência, ele suporta uma pressão, uma força, e ele sofre uma deformação antes de entrar em falha, antes de entrar em colapso. No caso da estrutura óssea, a resistência é muito grande, porque o osso tem como matriz a hidroxiapatita de cálcio. Isso faz com que o osso seja duro, quase como concreto. Então ele não sofre tanta deformação. Quando é imposta a ele uma pressão tão forte a ponto dele não suportar, acontece a fratura. Essa lesão que aconteceu ontem não é porque o mundo dá voltas, não é porque a lei do retorno. Na verdade, foi uma infelicidade que o Chris Weidman teve de dar um chute numa região onde o joelho estava mais próximo do joelho do Uriah Hall, e é uma região onde o osso tem uma estrutura, uma matriz maior ali, a trabécula, a estrutura íntima do osso é mais larga, e consequentemente a desaceleração entre as duas estruturas ósseas gerou uma deformação acima daquela suportada pela tíbia, que foi o osso fraturado. Claro que eu não vou levar em consideração a atitude do Chris Weidman depois da fratura do Anderson, as coisas que ele falou, porque a gente tem que analisar como fisioterapeuta. Eu torço sempre pelo rápido retorno dos atletas, que eles voltem no mais alto nível, mas a gente deve lembrar, isso é um acidente de trabalho, não existe culpa. O low kick, ou chute baixo, que foi esse golpe que o Chris Weidman deu no Uriah Hall e que sofreu a fratura, é exatamente a mesma coisa que o Anderson Silva fez contra o Chris Weidman alguns anos atrás e sofreu exatamente essa mesma lesão. Então não tem isso de culpa, não tem erro, não teve deslealdade. O que aconteceu foi uma fatalidade. A gente pode chamar isso sim de acidente de trabalho. Ambos são profissionais, estão suscetíveis a sofrer esse tipo de lesão traumática, que a gente, claro, não espera que aconteça. Essa lesão leva em média 10 a 12 meses para o atleta voltar em alto rendimento. Na época, o Anderson Silva demorou para fazer uma luta oficial novamente, aproximadamente 2 anos. Então a gente tem que torcer pelo pronto restabelecimento dos atletas, afinal de contas essa é a profissão deles, eles vivem dessa forma, beleza? Só para pensar em relação à idade, o Anderson Silva é 10 anos mais velho que o Chris Weidman. A desmineralização óssea vai acontecendo conforme a gente envelhece. O Weidman é da mesma idade do Uriah Hall. Então realmente o que aconteceu foi uma fatalidade, e isso é uma coisa comum no esporte. Lesões traumáticas acontecem. Valeu? Tem dúvida? Manda aí que a gente vai trocando uma ideia.